Olá, prezados, como vocês estão? Aqui é o professor José Luiz Landeira, partilhando com vocês algumas inquietações. Inquieto, a gente caminha e caminha procurando entender o que está ao nosso redor. A gente movimenta, né, o que está, movimentamos o mundo ao nosso redor. Esse movimento do mundo, ele é importante porque ele nos desloca e desloca aqueles que estão ao nosso redor. Desloca os livros, desloca as obras de arte. Um livro que não é deslocado, um livro que não sai da pilha e não é aberto e não é lido, esse livro não é uma obra de arte. Não é uma obra literária, realmente. Ele está lá como texto, né? Ele é um livro, sim, é um objeto físico, livro, mas ele não é uma obra literária. A obra literária, ela se torna obra literária quando eu pego o livro, o abro e leio. E brigo com ele, porque é uma briga do bem, né? É um conversar comigo, com o que eu já vivi, com o que eu já experimentei, com o que eu já senti em outros momentos da minha vida, e que de alguma maneira alguém no passado, no presente, partilha comigo uma outra maneira de ver, uma outra maneira de sentir, em palavras até que me são familiares, né? Eu leio em língua portuguesa, eu entendo o que está ali escrito, mas às vezes a forma de ver o mundo que está aqui não é aquela forma de ver o mundo com a qual estou acostumado. Mas às vezes esse embate pode ser desafiador. Eu ia dizer simplesmente desafiador, mas não é tão simplesmente assim, porque é um desafio que nos reconstrói. É um processo com toda obra de arte. Eu vou ao museu, eu vou a uma exposição de artes, eu vou a uma galeria, eu vejo ali o quadro, diante do quadro eu sinto alguma coisa. Um quadro que não tem público, uma peça de teatro que não tem público, enfim. A obra de arte, ela nasce apenas depois que o público participa, né? Quer dizer, o autor acaba, né? Ele dá a última pincelada, mas essa última pincelada não faz a obra de arte, faz o quadro, mas não faz a obra de arte. Depois da última pincelada, aquele quadro só será obra de arte se houver quem o veja, quem interprete ou procure aceitar o desafio da interpretação dessa obra de arte. Esse é o mistério, ou a profundidade, ou algo muito próprio da natureza da obra de arte, seja a literatura, seja a dança, o teatro, o cinema, a pintura, a escultura, enfim, qualquer obra de arte. Ela não termina depois que o artista acaba, né? Ela efetivamente ela nunca termina, porque ela se vitaliza, ela se torna viva, né? E ela ganha uma vida independente. E ela vai estar viva enquanto houver pessoas que abram o livro e o leiam, né? Ou enquanto houver pessoas que vão ao museu e vejam aquela obra de arte. Landeira, mas então se ninguém mais ler o livro, acabou, não é mais obra literária? É um documento histórico. Um documento histórico, vai retratar uma época, vai contar parte de uma história da arte. É um documento histórico, mas não é mais uma obra artística ou literária. Então, esse desafio é um desafio que, como eu dizia, não é simples, porque ele nos compromete a dar vida ao mundo que está aí à nossa volta, as obras de arte, as obras literárias, a cultura que está à nossa volta. É quase que uma responsabilidade, né? A cultura em língua portuguesa, a cultura brasileira, a cultura universal, a cultura... Essas culturas com as quais nós lidamos no nosso cotidiano e que nos atravessam, essas culturas se constroem pela minha participação. Por isso o projeto Cult Channel, ele me agrada tanto, porque ele é um momento para nós podermos discutir e dar vida às nossas inquietações, à nossa habilidade, à nossa competência de fazer com que a cultura permaneça viva, com que os textos de arte
se tornem obras artísticas, obras literárias. Estendo o convite a você a conhecer o projeto Culto-Gênio e particularmente uma série em que eu pude participar e que discutimos como compreender, como construir sentidos na obra de arte. Então, até lá!